A chuva caía impiedosa sobre as pedras irregulares do pátio da prisão de Vila Rica naquele inverno de 1850. O som das gotas batendo nas grades de ferro parecia o rufar de tambores, anunciando o fim de uma vida que mal havia começado. Ali dentro, em uma cela escura e úmida que cheirava a mofo e desespero, estava Rosa. Ela era uma jovem de mãos calejadas pelo trabalho no campo, mas de alma pura, que nunca havia feito mal a uma formiga sequer. No entanto, o destino havia tecido uma armadilha cruel para a moça. Rosa fora acusada de roubar as joias da patroa, a poderosa Dona Margarida, e de ter causado a queda que levou a velha senhora ao leito de morte. A verdade era que Rosa tentara ajudar, mas a ganância dos outros empregados e a inveja de quem queria sua herança criaram uma teia de mentiras que nenhum juiz quis desmascarar. Rosa olhava para suas próprias mãos, agora sujas e trêmulas, lembrando-se do dia em que foi arrastada de casa sob os gritos de ladra. Ela não tinha dinheiro para advogados e sua voz era pequena demais diante da arrogância dos poderosos da vila. A sentença fora rápida e implacável. No entanto, em vez da forca imediata, o destino reservara algo que muitos consideravam pior. O carrasco oficial da província, um homem cujo nome fazia as crianças chorarem de medo e os adultos atravessarem a rua, precisava de alguém para cuidar de sua casa, isolada no alto da serra. Como Rosa era jovem e forte, o juiz decidiu que ela pagaria sua dívida servindo ao homem que um dia seria o responsável por apertar o laço em seu pescoço caso ela tentasse fugir ou desobedecer. O transporte chegou ao amanhecer. Era uma carroça coberta, puxada por cavalos cansados, que pareciam carregar o peso de todas as almas condenadas daquela terra. Rosa foi acorrentada pelos pés e mãos, sentindo o ferro frio queimar sua pele. O guarda que a levava não dizia uma palavra, apenas cuspia no chão de tempos em tempos. A viagem durou horas, subindo por estradas estreitas onde a neblina era tão densa que mal se via o precipício ao lado. Quando a carroça finalmente parou, Rosa viu uma casa de pedra cinzenta, cercada por árvores retorcidas que pareciam braços implorando por socorro. Não havia flores, não havia pássaros cantando. Apenas o silêncio pesado da montanha. Um homem alto, de ombros largos e cabelos escuros salpicados de cinza, saiu pela porta pesada de madeira. Ele não usava a máscara que Rosa imaginava que os carrascos usavam o tempo todo. Seu rosto era severo, com uma cicatriz que atravessava o supercílio, mas seus olhos eram de um azul tão profundo e triste que Rosa sentiu um calafrio que não era de medo, mas de estranheza. Aquele era Bento, o homem que todos chamavam de o monstro da serra. Ele caminhou até a carroça e olhou para a jovem encolhida no canto. O guarda entregou o papel da sentença e as chaves das algemas. Bento não agradeceu, apenas fez um gesto para que Rosa descesse. Ao tocar o chão, as pernas de Rosa fraquejaram. Ela esperava um soco, um grito ou uma ordem cruel, mas Bento apenas destrancou suas correntes em silêncio. O som do metal caindo no chão ecoou pelo vale como um grito de liberdade que, na verdade, era uma nova prisão. Bento olhou para ela e disse, com uma voz rouca que parecia não ser usada há anos, que ela deveria entrar e limpar a cozinha. Não houve ameaças, apenas a constatação de que aquele era o novo mundo dela. Rosa entrou na casa, sentindo o cheiro de lenha queimada e fumo de corda. A casa era organizada de uma forma quase militar, mas exalava uma solidão que apertava o peito. Ela começou a trabalhar imediatamente, pois o medo de ser devolvida à prisão era maior do que o cansaço. Lavou o chão, espanou os móveis pesados de jacarandá e preparou um caldo simples com o que encontrou na despensa. Enquanto trabalhava, ela sentia o olhar de Bento sobre ela, mas toda vez que se virava, ele estava ocupado afiando alguma ferramenta ou cuidando dos cavalos no estábulo. Ele era um homem de poucas palavras, mas de movimentos precisos. Rosa se perguntava como aquelas mãos podiam preparar a comida e, ao mesmo tempo, manejar os instrumentos de morte da justiça. A noite caiu e o frio se tornou insuportável. Bento apontou para um pequeno quarto nos fundos, onde havia uma cama estreita e uma manta de lã grossa.
Ele disse que ela estaria segura ali, desde que nunca tentasse cruzar o portão da propriedade sem sua permissão. Rosa deitou-se, mas o sono não vinha. Cada rangido da madeira da casa parecia um sussurro dos fantasmas que ela imaginava que assombravam aquele homem. Ela pensou em sua mãe, que morrera cedo, e em como sua vida tinha desmoronado por causa de uma joia que ela nunca sequer desejou ter. A injustiça queimava em seu peito como brasa viva. No dia seguinte, a rotina se repetiu. Rosa descobriu que Bento recebia visitas raras. Eram mensageiros do governo que traziam ordens em envelopes lacrados com cera vermelha. Toda vez que um desses envelopes chegava, o clima na casa ficava ainda mais pesado. Bento se trancava em um escritório por horas, e quando saía, seus olhos pareciam mais escuros, como se ele estivesse carregando o peso do mundo. Rosa percebeu que ele não gostava do que fazia, mas parecia preso àquela função por algum motivo que ela ainda não compreendia. Em uma tarde de sol fraco, ela o viu sentado no alpendre, olhando para o horizonte com uma expressão de tamanha dor que ela sentiu vontade de se aproximar. Mas o medo a manteve na cozinha. Os dias se tornaram semanas. Rosa começou a cuidar de uma pequena horta que encontrou abandonada nos fundos da casa. Ela precisava de algo vivo para cuidar, algo que não falasse de morte ou crime. Bento a observava de longe, mas nunca a impediu. Pelo contrário, certa manhã, ela encontrou algumas ferramentas de jardinagem novas e sementes de flores deixadas na porta da cozinha. Não houve bilhete, mas ela sabia que fora ele. Aquilo confundia a mente da jovem. Como um carrasco podia ser gentil? Como o homem que representava o fim da vida podia lhe dar os meios para criar vida no jardim? A relação entre os dois era feita de silêncios compartilhados e gestos contidos. Rosa cozinhava para ele, e ele, em troca, trazia lenha e mantinha a casa protegida. Uma noite, enquanto servia o jantar, Rosa tomou coragem e perguntou por que ele aceitara que uma condenada vivesse em sua casa. Bento parou a colher no meio do caminho, olhou para ela por um longo tempo e respondeu que as pessoas na vila tinham medo das sombras, mas ele já vivia na escuridão há tanto tempo que uma luz, por menor que fosse, não faria mal. Aquela resposta deixou Rosa sem palavras por dias. No entanto, a paz frágil da montanha estava prestes a ser quebrada. O mensageiro chegou com um envelope maior que o habitual. Bento leu o conteúdo e, pela primeira vez, Rosa o viu quebrar um copo de vidro com a força das mãos. Ele saiu da sala sem dizer nada, deixando para trás o papel caído no chão. Rosa, movida por uma curiosidade desesperada, aproximou-se e leu as palavras escritas em caligrafia oficial. Era a ordem para a próxima execução na Praça da Vila. O nome no papel era o de um jovem que Rosa conhecia, um rapaz pobre que também fora usado como bode expiatório pelos mesmos poderosos que a condenaram. O coração de Rosa disparou. Ela percebeu que, em poucos dias, o homem que estava começando a respeitar teria que tirar a vida de alguém que ela sabia ser inocente, assim como ela. Rosa sentiu uma náusea profunda. Ela olhou para as mãos de Bento, que agora estavam sujas de sangue do corte do vidro, e viu nelas o reflexo de seu próprio destino. Se ela não fizesse nada, o ciclo de injustiça continuaria para sempre. Mas o que uma serva condenada poderia fazer contra a força da lei e a mão de um carrasco? Ela voltou para seu quarto e chorou em silêncio, sentindo que as paredes daquela casa de pedra estavam se fechando sobre ela. A noite seria longa e o futuro mais incerto do que nunca. A manhã seguinte nasceu cinzenta, envolta em uma névoa que parecia querer ocultar os pecados do mundo. Rosa acordou com o som metálico de Bento afiando sua lâmina no galpão dos fundos. Cada passada da pedra sobre o aço era um lembrete do destino que aguardava o jovem inocente na vila. Ela sentiu um aperto no peito que a impedia de respirar direito. Antes de retomar suas tarefas, Rosa permitiu-se um momento de reflexão diante da pequena janela da cozinha. Antes de prosseguirmos com este relato de dores e descobertas, gostaria de convidar você, que aprecia as memórias de tempos esquecidos, a unir-se à nossa comunidade. Se o seu coração se comove com estes dramas de antigamente, sua inscrição é o apoio mais valioso para que alcancemos a marca de 1000 almas reunidas neste canal.
Seria também uma honra saber de qual rincão deste vasto país você nos acompanha. Por isso, deixe nos comentários o nome de sua cidade para que possamos celebrar sua presença conosco. Rosa lavou o rosto com a água gelada da bacia, tentando afastar a imagem do rapaz que conhecera na infância e que agora estava no corredor da morte. Ela sabia que Bento não era um homem cruel por natureza, mas sim um braço da lei que não fazia perguntas. Naquela casa de silêncios, a presença da moça começava a mudar as cores das paredes. Ela limpava cada canto com um zelo que não era de uma escrava, mas de alguém que queria transformar aquele purgatório em um lar. Bento percebia a diferença. O cheiro de pão assado e ervas colhidas substituía o odor de fumo e solidão que antes reinava no ambiente. Ele entrava na cozinha com passos pesados, mas seus olhos buscavam o rastro de Rosa em cada detalhe. Certa tarde, enquanto ela estendia os lençóis brancos no varal improvisado, o vento soprou forte, jogando uma das peças sobre o rosto de Bento, que passava por ali. Por um breve segundo, o tempo parou. Ele retirou o tecido com delicadeza e seus dedos roçaram a mão de Rosa. Houve um choque elétrico que percorreu a espinha da jovem. Ela baixou os olhos, envergonhada, mas Bento não se afastou de imediato. Ele disse que o céu estava mudando e que uma tempestade de granizo se aproximava. Sua voz não era mais um trovão, mas um sussurro cansado. Ele pediu que ela entrasse e se protegesse. Rosa obedeceu, mas o calor daquele toque permaneceu em sua pele por horas. Dentro de casa, Rosa começou a preparar o jantar com o que restava na despensa. Ela percebeu que as provisões estavam acabando e que Bento teria que descer até a vila em breve para buscar suprimentos e, possivelmente, cumprir a ordem de execução. O pensamento de que ele voltaria com as mãos manchadas de sangue a apavorava. Ela decidiu que precisava falar, mesmo correndo o risco de ser castigada. Quando ele se sentou à mesa de madeira maciça, Rosa não serviu o prato de imediato. Ela ficou de pé, com as mãos entrelaçadas no avental, e perguntou se ele acreditava na justiça dos homens. Bento parou, olhou para o prato vazio e depois para ela. Ele respondeu que a justiça era uma balança que muitas vezes pendia para o lado de quem tinha mais ouro nos bolsos. Rosa sentiu uma brecha naquela armadura de gelo. Ela contou sobre o rapaz que estava na lista, sobre como ele cuidava da mãe doente e sobre como era impossível que ele tivesse cometido o crime de que era acusado. Bento ouviu tudo sem interromper. Suas mãos, as mesmas que manejavam um machado, estavam agora apoiadas na mesa, imóveis como pedras. Ele perguntou se ela também era inocente. Rosa sentiu as lágrimas subirem aos olhos e afirmou que nunca tocara em nada que não fosse seu, que sua única culpa fora ser pobre em um lugar onde a pobreza era vista como um defeito moral. Bento levantou-se e foi até a janela, observando os raios que começavam a cortar o céu escuro da serra. A tempestade desabou com uma fúria que parecia querer arrancar as árvores pela raiz. Os trovões ecoavam nas paredes de pedra, fazendo a estrutura da casa vibrar. Rosa, que sempre tivera medo de raios, encolheu-se em um canto da cozinha. Bento voltou-se para ela e, em um gesto inesperado, estendeu a mão. Ele a conduziu até a sala principal, onde a lareira estava acesa. Ele indicou a poltrona de couro e disse que ela não precisava ter medo sob o seu teto. Naquela noite, eles conversaram como dois náufragos em uma ilha deserta. Ele contou que aceitara o cargo de carrasco para salvar o próprio pai da prisão, anos atrás, e que desde então se tornara um pária, um homem morto-vivo que ninguém queria abraçar. Rosa viu a humanidade por trás do monstro. Ela percebeu que Bento era tão prisioneiro daquela vida quanto ela era da sua sentença. A conexão entre os dois tornou-se algo profundo e indescritível. Não era apenas atração física, era o encontro de duas almas feridas que encontravam consolo uma na outra. No entanto, a realidade bateu à porta na manhã seguinte, sob a forma de um novo mensageiro. O juiz da vila exigia a presença de Bento para a execução em 3 dias. O prazo estava acabando. Rosa implorou com o olhar, mas Bento apenas selou seu cavalo e partiu, deixando-a sozinha na casa isolada.
O silêncio que se seguiu à partida dele foi o mais doloroso que Rosa já sentira. Ela perambulava pelos cômodos, sentindo a falta da presença silenciosa, mas protetora do homem. Ela começou a pensar em fugir. As chaves da despensa e da porta estavam ao seu alcance, mas para onde iria? Uma condenada fugitiva não duraria muito naquelas matas e ela não queria trair a confiança que Bento depositara nela. Ela passou os dias cuidando do jardim com uma fúria desesperada, arrancando ervas daninhas como se pudesse arrancar a injustiça do mundo. As flores que ele lhe dera estavam começando a brotar, pequenos pontos de cor em meio ao cinza da serra. No segundo dia de ausência dele, Rosa encontrou um diário escondido sob uma tábua solta no quarto de Bento. Ela sabia que não deveria ler, mas a necessidade de entender aquele homem era maior que seu senso de ética. Nas páginas amareladas, Bento escrevia sobre cada pessoa que fora obrigado a executar. Ele descrevia os últimos olhares, os pedidos de perdão e a angústia de saber que muitos eram apenas vítimas do sistema. Ele guardava moedas de ouro que recebia por cada trabalho em um fundo secreto, com a intenção de um dia fugir para longe, onde ninguém conhecesse seu rosto. Rosa percebeu que ele tinha um plano de fuga, mas que lhe faltava coragem para partir sozinho para o desconhecido. A noite antes da execução foi marcada por uma lua cheia que iluminava a serra com uma luz fantasmagórica. Rosa não conseguia dormir. Ela ficava imaginando o cadafalso sendo montado na praça central, o povo gritando por sangue e o rosto de Bento escondido sob um capuz negro. Ela sentia uma náusea que subia pela garganta. De repente, ouviu o som de cascos de cavalo subindo a ladeira. O coração disparou. Seria Bento voltando antes da hora, ou seriam os guardas vindo buscá-la por algum novo motivo? Ela correu para o portão e viu o cavalo de Bento. Mas o animal estava sozinho, suado e com a sela vazia. O pânico tomou conta da jovem. Rosa sabia que algo terrível acontecera. Bento nunca deixaria seu cavalo daquela forma. Sem pensar duas vezes, ela pegou uma lanterna de querosene e uma capa de lã, montou no animal e partiu em direção à vila, desafiando as ordens de permanecer na casa. O caminho era perigoso e a escuridão parecia devorar a luz da lanterna. Ela chamava por ele, mas apenas o eco de sua própria voz respondia. Após quase uma hora de descida, ela viu um rastro de sangue na estrada de barro. O cavalo parou diante de um matagal denso. Ali, caído entre as pedras, estava Bento. Ele fora emboscado por salteadores que sabiam que o carrasco carregava o pagamento do governo. Ele estava pálido e perdia muito sangue de um ferimento no peito. Rosa desceu do cavalo e correu para o seu lado. Ela rasgou parte de seu próprio vestido para fazer um curativo improvisado, tentando estancar a hemorragia com mãos trêmulas mas firmes. Bento abriu os olhos por um momento e sussurrou que ela deveria fugir, que agora era sua chance de ser livre. Rosa negou com a cabeça, chorando, dizendo que não o deixaria morrer ali como um animal. Com uma força que nem sabia que possuía, ela conseguiu ajudá-lo a subir no cavalo e o levou de volta para a casa na serra. A noite que se seguiu foi uma batalha entre a vida e a morte. Rosa limpou o ferimento, preparou infusões de ervas cicatrizantes e passou as horas em vigília, segurando a mão dele e fazendo promessas ao céu que ela nem sabia se seriam ouvidas. Ela cuidava dele com uma ternura que ele nunca recebera em toda a sua existência. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, a febre de Bento finalmente baixou. Ele estava fora de perigo imediato, mas ainda muito fraco. O dia da execução chegara, mas o carrasco não estaria lá para cumprir seu dever. Rosa sabia que isso traria consequências graves para ambos, mas naquele momento, a única coisa que importava era que ele estava vivo. O sol nasceu sobre a serra com uma claridade que feria os olhos de Rosa, que não havia pregado o olho um segundo sequer. O quarto de Bento estava impregnado com o cheiro metálico de sangue e o aroma forte das ervas que ela fervia na cozinha. O homem que antes parecia um gigante indestrutível agora jazia pálido e vulnerável sob os lençóis de linho grosso. Rosa trocava as compressas de água fria em sua testa com uma delicadeza que contrastava com a dureza da situação. Ela sabia que,
Naquele exato momento, na praça da vila, a multidão estaria se reunindo. O juiz estaria olhando o relógio de bolso, impaciente, e o rapaz inocente estaria sentindo o frio da morte se aproximar. A ausência do carrasco era um evento sem precedentes e as autoridades não deixariam isso passar impunemente. Bento despertou por volta do meio-dia, com os olhos nublados pela dor e pela perda de sangue. Ele tentou se levantar, mas Rosa o impediu, colocando as mãos firmes sobre seus ombros. Ela disse que ele não tinha condições de montar um cavalo, muito menos de manejar qualquer ferramenta. Ele sussurrou que o juiz enviaria os soldados se ele não aparecesse, que eles pensariam que ele havia fugido com o dinheiro do tesouro provincial. Rosa sentiu o medo gelar seu estômago, mas manteve a voz firme ao dizer que cuidaria dele, acontecesse o que acontecesse. Bento olhou para ela com uma mistura de gratidão e desespero, percebendo que aquela jovem condenada estava arriscando a própria vida para salvar a dele. As horas passavam lentas, como se o tempo tivesse decidido parar no alto daquela montanha. Rosa limpou a casa com uma energia nervosa, mantendo os ouvidos atentos a qualquer som de galopes vindo da estrada. Ela preparou um caldo de galinha forte para Bento, alimentando-o na boca como se ele fosse uma criança. Naquele silêncio compartilhado, uma intimidade profunda florescia entre os dois. Ele contou, com a voz falha, que o ferimento no peito não doía tanto quanto a alma por ter que carregar aquele fardo por tantos anos. Ele confessou que sonhava em ir para o sul, para as terras de Pampa, onde ninguém conhecia sua fama e onde ele poderia ser apenas um criador de cavalos. Rosa ouvia tudo, imaginando como seria a vida longe dali, em um lugar onde o passado não a perseguisse como uma sombra faminta. Perto do pôr do sol, o som que ela tanto temia finalmente ecoou pelo vale. O tropel de vários cavalos subindo a ladeira em ritmo acelerado. Rosa correu para a janela e viu o brilho das fardas dos soldados do governo. Eram 5 homens, liderados por um sargento de bigodes grossos e olhar impiedoso. Ela correu para o quarto de Bento e disse que eles haviam chegado. Ele tentou buscar sua arma na gaveta da mesa de cabeceira, mas sua coordenação falhou. Rosa pegou a pistola pesada e a escondeu sob o avental, decidindo que não deixaria ninguém machucá-lo ainda mais. Ela saiu para o alpendre, fechando a porta de madeira pesada atrás de si, tentando aparentar uma calma que não possuía. O sargento parou seu cavalo a poucos metros da escada, fazendo o animal relinchar de forma agressiva. Ele perguntou onde estava o carrasco e por que ele não havia cumprido sua obrigação matinal. Rosa respondeu que Bento fora vítima de um ataque covarde na estrada e que estava entre a vida e a morte. O sargento riu com desdém, dizendo que carrascos não morriam tão fácil e que aquilo cheirava a deserção. Ele ordenou que os soldados entrassem na casa para revistar tudo. Rosa deu um passo à frente, impedindo a passagem, dizendo que o homem precisava de repouso absoluto ou morreria. O sargento apeou do cavalo e caminhou em direção a ela com uma postura ameaçadora, dizendo que uma condenada não tinha voz naquela propriedade. Nesse momento, a porta se abriu com um rangido doloroso. Bento apareceu, escorado no batente, envolto em uma manta manchada de sangue que começava a vazar pelo curativo. Ele estava branco como um cadáver, mas seus olhos azuis brilhavam com uma fúria gélida. Ele disse ao sargento que se quisessem levá-lo, teriam que carregá-lo em um caixão, pois ele não daria um passo fora dali por vontade própria. O sargento hesitou ao ver o estado do homem. Ele sabia que Bento era respeitado e temido até pelos militares. Ele mudou o tom, dizendo que o juiz estava furioso e que a execução fora adiada por apenas 24 horas. Se Bento não estivesse na praça ao amanhecer, seria considerado traidor da coroa e Rosa seria levada de volta para a forca imediatamente. Os soldados partiram, deixando um rastro de poeira e uma ameaça que pairava no ar como um corvo. Bento desabou no chão assim que eles se afastaram. Rosa o ajudou a voltar para a cama, sentindo o coração bater descompassado contra as costelas. Ela percebeu que o cerco estava se fechando. Não havia como ele se recuperar em um dia. E se ele não fosse, ela morreria. E se ele fosse naquele estado, morreria no caminho.
Ela sentou-se aos pés da cama e chorou silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Foi então que Bento estendeu a mão e tocou seu cabelo, dizendo que não permitiria que nada de mal acontecesse a ela. Ele revelou que o diário que ela encontrara continha as provas de que o juiz da vila estava envolvido no esquema de desvio de joias que levara à prisão dela. Rosa sentiu um choque de adrenalina. Ela perguntou como ele sabia daquilo. Bento explicou que, ao longo dos anos, ele ouvira confissões de homens desesperados no patíbulo e que começara a investigar por conta própria, anotando cada detalhe em segredo. Ele tinha nomes, datas e o paradeiro dos itens roubados. Ele pretendia usar aquilo como um seguro para sua própria liberdade um dia, mas agora usaria para salvar a vida de Rosa. Ele pediu que ela pegasse um envelope lacrado que estava escondido dentro da forração da sela de seu cavalo. Rosa correu até o estábulo, com as mãos trêmulas de esperança, e encontrou os documentos que poderiam mudar seu destino para sempre. Ao ler os papéis sob a luz da lamparina, Rosa viu a teia de corrupção que assolava a região. O juiz, Dona Margarida e o escrivão da vila haviam forjado as provas contra ela para encobrir o fato de que a própria família da velha senhora estava dilapidando o patrimônio. O rapaz, que seria executado no dia seguinte, também fora incriminado para silenciar uma testemunha de um assassinato político. Rosa sentiu uma revolta profunda. Ela não era apenas uma serva, ela era a prova viva de que o sistema estava podre. Ela olhou para Bento e disse que eles não podiam esperar o amanhecer. Eles precisavam agir naquela noite, mesmo com ele ferido. Bento concordou, dizendo que havia um caminho por trás da montanha que levava à cidade vizinha, onde o governador da província estava hospedado para uma visita oficial. Se eles conseguissem entregar os documentos diretamente às mãos do governador, poderiam desmascarar o juiz e obter o perdão real. No entanto, o trajeto era longo e exigia passar por trilhas que até os animais evitavam. Rosa disse que ela iria sozinha se fosse preciso, mas Bento se recusou. Ele disse que morreria tentando salvá-la, mas não a deixaria enfrentar aquela escuridão sem ele. Ele pediu que ela preparasse os cavalos e que trouxesse o ouro que ele guardara. Eles deixariam tudo para trás e apostariam tudo naquela última jornada. Rosa trabalhou com a rapidez de quem foge de um incêndio. Ela guardou pães, carne seca e água nas alforjas. Envolveu os documentos em couro para que não se molhassem com o orvalho da noite. Ela ajudou Bento a vestir roupas limpas e apertou as bandagens em seu peito com força para que ele não perdesse as forças no meio do caminho. Antes de sair, ela olhou para a pequena horta que começara a cultivar. As flores estavam ali, imóveis sob o luar, testemunhas silenciosas de um amor que nascera na sombra da morte. Ela sentiu uma pontada de tristeza ao deixar o único lugar que a acolhera, mas a sede de justiça era maior. Eles partiram sob o manto da meia-noite. O vento uivava entre os rochedos, parecendo vozes de aviso. Bento mal conseguia se manter na sela, agarrando-se à crina do cavalo com unhas e dentes. Rosa cavalgava ao seu lado, segurando as rédeas de ambos em alguns trechos mais perigosos. Cada trote do animal arrancava um gemido abafado do carrasco, mas ele não pedia para parar. A coragem dele alimentava a dela. Eles sabiam que se os soldados do sargento notassem a fuga, a caçada começaria imediatamente. A floresta era densa e os galhos das árvores batiam em seus rostos como chicotadas, mas eles continuavam avançando, guiados apenas pela luz tênue das estrelas e pelo desejo de um novo começo. Ao longe, eles começaram a ver as luzes da cidade vizinha. O coração de Rosa saltou no peito. Estavam perto, mas o esforço estava cobrando seu preço. O cavalo de Bento tropeçou em uma raiz e o homem escorregou da sela, caindo pesadamente no chão de terra batida. Rosa gritou e desceu rapidamente para ajudá-lo. Ele estava inconsciente e o curativo estava encharcado de sangue fresco. O pânico a atingiu com força total. Ela estava a poucos quilômetros da salvação, mas o homem que amava parecia estar dando seu último suspiro nos seus braços. Ela olhou para o céu e implorou por força, enquanto o som de trombetas ao longe anunciava que o sol logo surgiria no horizonte, trazendo consigo o dia do julgamento final.
Rosa sentiu o mundo girar enquanto segurava a cabeça de Bento em seu colo no meio daquela estrada deserta e escura. O silêncio da mata era apenas quebrado pela respiração ruidosa e sofrida do homem que agora lutava contra o esquecimento final. Ela sabia que não podia carregar o peso dele sozinha de volta para a cela e o tempo corria como areia entre seus dedos. O sol começava a desenhar uma linha alaranjada no topo das montanhas, indicando que as buscas na casa de pedra logo começariam. Se os soldados encontrassem a casa vazia, eles viriam pelo caminho mais óbvio, e o fim seria inevitável. Rosa fechou os olhos por um segundo e buscou no fundo de suas entranhas uma força que nunca soubera possuir. Ela usou as rédeas dos cavalos para criar um apoio e, com um esforço sobre-humano, conseguiu arrastar Bento para cima de uma pequena elevação de terra, facilitando o reerguimento dele para o dorso do animal. O caminho até os portões da cidade vizinha foi um teste de fé e resistência física. Rosa cavalgava com uma mão nas próprias rédeas e a outra segurando o braço de Bento para que ele não despencasse novamente. Quando finalmente chegaram às primeiras casas de pedra da vila vizinha, o movimento matinal já começava. Pessoas simples abriam suas janelas e olhavam com estranheza para aquela mulher de roupas rasgadas e o homem pálido que parecia um fantasma montado em um cavalo de guerra. Rosa não parou para pedir explicações ou esmolas. Ela sabia onde o governador ficava hospedado, pois os mensageiros comentavam sobre o luxuoso casarão do barão local, que servia de sede provisória para a comitiva real. Ao chegar diante dos portões de ferro forjado do casarão, Rosa foi barrada por 2 sentinelas armados com baionetas. Eles exigiram que ela se afastasse e ridicularizaram seu estado deplorável. Rosa gritou com uma voz que não parecia sua, exigindo ver o governador e afirmando que possuía provas de uma traição contra a coroa cometida pelo juiz da comarca vizinha. Os guardas hesitaram ao ver o selo de cera oficial nos documentos que ela sacou debaixo da capa. Naquele momento, um oficial de patente mais alta saiu para investigar o tumulto. Era um homem de meia idade com um olhar cansado, mas justo. Ele observou Bento sangrando sobre o cavalo e depois olhou para os olhos determinados de Rosa. Ele ordenou que os 2 fossem levados para dentro imediatamente. Enquanto Bento era carregado por enfermeiros militares para uma ala de cuidados, Rosa foi conduzida a um gabinete onde o governador a aguardava. O ambiente era imponente, com tapetes orientais e o cheiro de rapé e café fresco. O governador, um homem de cabelos brancos e postura aristocrática, leu cada página dos documentos entregues por Rosa com uma expressão que mudava de curiosidade para horror. Ele viu as assinaturas forjadas às provas de roubo e os nomes dos inocentes que haviam sido sacrificados para manter o poder do juiz local. Rosa permanecia de pé, apesar de seus joelhos tremerem, e sua visão estar turva pela fome e pelo cansaço acumulado. Ela contou tudo desde o dia em que fora vendida como serva até o momento em que Bento decidira protegê-la. O governador bateu com o punho na mesa de carvalho e declarou que a justiça seria feita, mas que precisava de tempo para mobilizar as tropas e validar as informações. Rosa, porém, implorou que ele agisse rápido, pois naquele exato momento um jovem estava com a corda no pescoço na praça central da vila vizinha. Ela explicou que o atraso do carrasco daria apenas algumas horas de sobrevida ao rapaz, e que o sargento provavelmente assumiria o papel de carrasco se Bento não aparecesse. O governador, percebendo a urgência, ordenou que uma patrulha de cavalaria ligeira partisse imediatamente com ordens de suspensão total de qualquer execução na província até que o Tribunal Superior revisasse os casos. Rosa pediu para acompanhar os soldados, mas o governador negou, alegando que ela precisava de cuidados e que sua segurança era primordial, agora que ela era a principal testemunha contra o juiz. Ela foi levada para um quarto confortável, onde lhe ofereceram comida e roupas limpas. No entanto, ela não conseguia comer. Seu pensamento estava na ala médica, onde Bento lutava pela vida. Ela escapuliu dos olhos das criadas e encontrou o quarto onde ele estava. Ele fora limpo e seus ferimentos devidamente costurados e enfaixados. Ele dormia um sono profundo induzido pelo ópio dado para aplacar a dor. Rosa sentou-se ao lado dele e pegou sua mão, sentindo o calor, voltando aos poucos para a pele do homem.
As horas seguintes foram de uma agonia silenciosa. Rosa temia que a cavalaria chegasse tarde demais na vila. Ela imaginava a praça lotada, o sargento rindo enquanto chutava o banquinho e a vida de um inocente se esvaindo diante de todos. No casarão do governador o clima era de agitação constante. Mensageiros entravam e saíam levando ordens de prisão para o juiz e para Dona Margarida. Rosa descobriu através de uma das criadas que a polícia provincial já havia cercado a casa da antiga patroa e que as joias roubadas haviam sido encontradas escondidas em um fundo falso de um baú de roupas de cama. A verdade estava finalmente vindo à tona como uma torrente que nada poderia deter. Ao entardecer, o som de trombetas anunciou o retorno da cavalaria. Rosa correu para o pátio central e viu o sargento da vila vizinha chegando algemado em cima de seu próprio cavalo. O líder da patrulha desmontou e aproximou-se do governador entregando-lhe um relatório. Ele confirmou que chegaram à praça no momento em que o laço estava sendo ajustado no pescoço do jovem. A execução fora interrompida e o povo, ao saber da corrupção do juiz, quase linchou as autoridades locais, se os soldados não tivessem intervindo. O jovem fora libertado e o juiz fugira para as matas, mas sua captura era apenas questão de tempo. Rosa sentiu um alívio tão grande que suas pernas finalmente cederam. Ela caiu de joelhos no chão de pedra do pátio e chorou de soluçar. Era um choro que lavava meses de humilhação, de medo e de solidão. Ela não era mais uma condenada. Ela não era mais uma serva. O governador aproximou-se dela e colocou a mão em seu ombro, dizendo que o perdão real seria emitido formalmente no dia seguinte e que ela receberia uma indenização pelos danos sofridos. Mas para Rosa nada disso importava tanto quanto o homem que estava deitado no andar de cima. Ela perguntou se Bento ficaria bem e o médico que acompanhava a comitiva afirmou que ele era forte como um touro e que em poucas semanas estaria andando novamente. Naquela noite Rosa dormiu em uma cama macia pela primeira vez em anos, mas seu coração ainda estava na pequena casa de pedra na serra. Ela percebeu que, apesar de todo o horror vivido aquele lugar fora, onde ela encontrara a verdadeira essência de uma pessoa, ela não via mais Bento como o carrasco, mas como o homem que a enxergara quando ninguém mais quis ver. Ela sonhou com as flores que plantara, imaginando que elas agora cresceriam livremente, sem a sombra da morte pairando sobre o jardim. A justiça finalmente havia batido a porta, mas o preço pago fora alto demais para ambos. Ao amanhecer, Bento acordou e chamou pelo nome de Rosa. Ela entrou no quarto e viu que ele já conseguia se sentar com ajuda. Ele sorriu ao vê-la bem e segura. Ele disse que o sonho de ir para o sul parecia agora uma realidade possível e perguntou se ela estaria disposta a acompanhá-lo naquela jornada. Rosa não hesitou em responder que iria para qualquer lugar onde o passado não pudesse alcançá-los. Eles sabiam que o caminho seria longo e que a fama de carrasco de Bento ainda poderia causar problemas. Mas juntos eles tinham uma força que superava qualquer preconceito. Eles planejaram usar o ouro que ele guardara para comprar uma pequena estância e começar uma vida baseada no trabalho honesto e na paz. O governador concedeu a eles um salvo-conduto que garantia passagem livre por todas as províncias do império. O juiz foi capturado 2 dias depois tentando cruzar a fronteira e foi condenado à prisão perpétua nas Minas de Ferro. Dona Margarida perdeu todo o seu prestígio e fortuna morrendo sozinha em um asilo para pobres pouco tempo depois. A justiça dos homens, por mais lenta que fosse desta vez, funcionara de forma plena. Rosa e Bento deixaram a cidade em uma manhã de primavera, quando as flores de cerejeira começavam a cair sobre as ruas. Eles não olharam para trás enquanto a carruagem seguia em direção ao horizonte infinito. A história da serva e do carrasco tornou-se uma lenda na região, contada em volta das fogueiras, para lembrar que a redenção é possível mesmo nas situações mais sombrias. Muitos diziam que no alto da serra a casa de pedra permanecia vazia, mas que as flores no jardim nunca paravam de brotar, como se a vida tivesse decidido fincar raízes ali para sempre. Rosa e Bento encontraram sua paz nas terras distantes do sul, onde o vento soprava livre,
e o cheiro da terra molhada não trazia mais lembranças de sangue, mas sim de esperança. Eles viveram muitos anos um para o outro, provando que o amor é a única força capaz de transformar o fim em um novo e brilhante começo. A carruagem avançava sacolejando pelas estradas de terra, batida que cortavam os vales verdejantes em direção às fronteiras do sul. Rosa observava a paisagem mudar através da pequena janela de madeira, sentindo o ar tornar-se mais fresco e puro a cada légua percorrida. Bento repousava ao seu lado com o rosto ainda marcado pelo cansaço, mas com uma serenidade que ela nunca vira antes. O ferimento em seu peito cicatrizava bem sob os cuidados constantes de Rosa, que agora usava as mãos não apenas para servir, mas para curar. Eles levavam consigo apenas o essencial e o ouro que representava anos de isolamento e sofrimento de Bento, agora transformado em semente de esperança. Rosa sentia uma estranha mistura de euforia e medo, pois pela primeira vez em sua vida, ela era a dona de seu próprio destino e não uma peça no tabuleiro de pessoas poderosas e cruéis. Bento despertou de um cochilo leve e segurou a mão de Rosa com firmeza, olhando para o horizonte vasto que se abria diante deles. Ele comentou que as terras que buscavam eram diferentes das montanhas de Minas, pois lá o céu parecia maior e os campos não tinham fim. Rosa sorriu, sentindo que o peso da corda e do cadafalso finalmente estava sendo deixado para trás a cada giro das rodas da carruagem. Eles decidiram parar em uma pequena estalagem na beira da estrada para passar a noite e dar descanso aos cavalos que já demonstravam exaustão. A estalagem era um lugar rústico frequentado por tropeiros e viajantes de todas as partes, mas Rosa sentiu um calafrio ao perceber os olhares curiosos que se voltavam para eles assim que desceram do veículo. O medo de serem reconhecidos era constante, especialmente para Bento, cujo rosto severo e cicatrizado fora gravado na memória de muitos que frequentavam as execuções públicas. Ele baixou a aba do chapéu e conduziu Rosa para uma mesa isolada no canto do salão escuro. O cheiro de gordura frita e fumo de corda impregnava o ar, e o som de gargalhadas rudes de homens embriagados criava um ambiente tenso. Rosa tentava manter a cabeça baixa, mas sua beleza natural e a elegância simples de seu novo vestido chamavam a atenção. Um homem alto de barba desgrenhada e dentes podres aproximou-se da mesa com um copo de cachaça na mão, perguntando de onde vinha o casal tão distinto e por que viajavam sozinhos por terras tão perigosas. Bento respondeu com uma voz gélida que eram apenas comerciantes de gado em busca de novas pastagens e que preferiam a privacidade. O homem não se deu por satisfeito e começou a fazer perguntas sobre a vila de onde vinham, mencionando que ouvira histórias sobre um carrasco que fugira com uma prisioneira. Rosa sentiu o coração parar por um instante e seus dedos cravaram-se no tecido da saia por baixo da mesa. Bento manteve a calma, mas sua mão direita aproximou-se discretamente da faca de prata que levava na cintura. Ele disse ao homem que as fofocas das vilas eram como o vento que sopra a poeira e que não tinham tempo para ouvir tolices. O desconhecido recuou, intimidado pela aura de perigo que Bento exalava, mas continuou observando-os de longe com olhos maliciosos. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir tranquila no quarto acanhado da estalagem. Ela ficava imaginando que a cada sombra que passava pela porta poderia ser um caçador de recompensas ou alguém em busca de vingança. Bento, percebendo a inquietação dela, sentou-se na beira da cama e disse que eles agora eram outras pessoas. Ele pediu que ela esquecesse a serva e que ele tentaria esquecer o carrasco. Ele revelou que pretendia mudar o sobrenome assim que chegassem à província de São Pedro, para que ninguém pudesse ligá-los ao passado sangrento. Rosa concordou, sentindo que o amor que sentia por aquele homem era a única coisa real e segura em um mundo de incertezas. Ao amanhecer, eles partiram antes que o sol estivesse alto, evitando novos encontros desagradáveis. A viagem seguiu por semanas, cruzando rios e matas fechadas, onde a natureza ainda era soberana. Rosa aprendeu a ler os mapas que Bento carregava e começou a entender a geografia daquele país imenso. Eles passavam por vilarejos onde a vida parecia seguir um ritmo lento e bucólico, muito diferente da opressão que viveram na vila serrana.
Em uma dessas paradas, Rosa comprou sementes de flores típicas da região e pequenas mudas de árvores frutíferas, querendo garantir que seu futuro lar fosse um oásis de vida e cores. Bento começou a recuperar suas forças completamente e sua disposição física voltava a ser a de um homem no auge da vida. Ele ensinou Rosa a montar a cavalo com a sela de lado, como faziam as damas da corte, mas ela preferia a liberdade de cavalgar como os homens quando estavam em trilhas desertas. Essa cumplicidade transformava a jornada em uma segunda lua de mel para dois seres que nunca haviam conhecido o significado da palavra felicidade. Eles compartilhavam histórias de infância e Rosa descobriu que Bento fora um jovem sonhador que amava a música antes de ser forçado pelas circunstâncias a aceitar o ofício da morte para salvar a honra da família. Certo dia, enquanto atravessavam um planalto elevado, eles foram surpreendidos por uma tempestade repentina que transformou a estrada em um lamaçal perigoso. Um dos eixos da carruagem quebrou ao passar por um buraco profundo, deixando-os parados no meio do nada sob uma chuva torrencial. Bento tentou consertar o dano, mas o esforço foi em vão sem as ferramentas adequadas. Rosa envolveu-se em sua capa e ajudou a desatrelar os cavalos, decidindo que teriam que seguir montados e abandonar a carruagem com o resto dos pertences pesados. Foi um momento de desânimo, mas Bento lembrou a ela que o que realmente importava eram as vidas que carregavam e não as madeiras de um veículo. Eles caminharam levando os animais pelas rédeas até encontrarem um abrigo sob um enorme rochedo. Ali acenderam uma pequena fogueira com a pouca lenha seca que conseguiram encontrar e dividiram um pedaço de pão e queijo. O frio da noite era intenso, mas o calor do abraço de ambos era suficiente para mantê-los firmes. Rosa olhou para as chamas e disse que aquela situação lembrava a primeira noite na casa de pedra, quando ela sentia que o mundo estava desmoronando. Bento respondeu que agora a diferença era que eles estavam juntos por escolha e não por sentença. Naquela gruta úmida, eles renovaram seus votos de lealdade e proteção mútua sob o olhar das estrelas que começavam a surgir entre as nuvens. A jornada para o sul ainda reservava muitos desafios, mas a determinação de Rosa e Bento era inabalável. Eles cruzaram a divisa da província de Santa Catarina e sentiram que o destino estava cada vez mais perto. As paisagens de araucárias e os campos de altitude traziam uma sensação de liberdade que Rosa nunca experimentara. Ela via nos olhos de Bento um brilho de esperança que substituía a sombra da amargura. Eles sabiam que a sociedade ainda era cheia de preconceitos e que um ex-carrasco e uma ex-condenada teriam que lutar para serem aceitos, mas estavam dispostos a construir seu próprio reino de paz longe das intrigas e da corrupção que quase os destruiu. Finalmente, após meses de estrada, eles avistaram as planícies sem fim do Rio Grande. O vento minuano soprava forte, trazendo o cheiro do capim e da liberdade. Bento parou o cavalo no topo de uma colina e apontou para um vale onde um riacho cristalino serpenteava entre as árvores. Ele disse que ali seria o lugar deles. Rosa sentiu as lágrimas de alegria rolarem por seu rosto ao perceber que o sonho estava se tornando realidade. Eles não eram mais fugitivos da dor, mas arquitetos de uma nova existência. A serva e o carrasco haviam morrido para dar lugar a um homem e uma mulher que simplesmente se amavam acima de todas as leis e de todos os passados. O vale que Bento escolhera parecia uma pintura feita pelas mãos do próprio Criador. A grama era de um verde tão intenso que brilhava sob o sol da manhã e o riacho que cortava a propriedade cantava uma melodia constante sobre as pedras polidas pelo tempo. Eles se estabeleceram inicialmente em uma cabana de pau a pique que encontraram abandonada na orla da mata. Rosa não se importou com a simplicidade do lugar, pois para ela aquelas paredes de barro representavam a fundação de sua verdadeira liberdade. Com o ouro que Bento guardara com tanto sacrifício, eles viajaram até a vila mais próxima para comprar gado de corte e cavalos de raça e as ferramentas necessárias para erguer uma moradia digna. Bento agora atendia pelo nome de Sebastião e Rosa, era chamada por todos de Dona Roseira, um apelido carinhoso que ganhara devido à sua paixão pelas flores que já começavam a cercar a pequena cabana.
A construção da casa principal tornou-se o projeto de vida do casal. Bento trabalhava de sol a sol, derrubando as madeiras de lei e talhando cada viga com uma precisão que deixava os carpinteiros da região admirados. Rosa cuidava da horta e do gado, mas também ajudava no canteiro de obras carregando pedras e preparando a massa de cal. A cumplicidade entre os dois era o assunto das poucas visitas que recebiam. No entanto, a paz que tanto almejavam começou a ser ameaçada pela sombra da ganância alheia. O vizinho das terras ao norte era o coronel Trindade, um homem de posses vastas e alma pequena que não aceitava que uma pequena estância prosperasse tão rápido em suas divisas. O coronel era acostumado a mandar e desmandar em toda a comarca e via no casal de estrangeiros uma afronta ao seu domínio absoluto sobre a região. Certa tarde, enquanto Rosa colhia os primeiros tomates de sua plantação, uma comitiva de homens armados parou diante da porteira. No centro do grupo, montado em um cavalo tordilho, estava o coronel Trindade, exibindo suas esporas de prata e um chicote de couro cru. Ele chamou por Sebastião com uma voz carregada de arrogância. Bento saiu da construção, limpando o suor da testa com um pano, e caminhou até o encontro do vizinho com uma postura ereta que não demonstrava temor. O coronel afirmou que houvera um erro na medição das terras e que metade do vale, onde estavam as melhores pastagens, pertencia na verdade à sua fazenda. Ele deu um prazo de 1 semana para que eles retirassem o gado daquela área ou as consequências seriam severas. Rosa sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve o silêncio, observando a reação de seu companheiro. Bento, que já enfrentara os maiores criminosos e juízes corruptos, apenas sorriu de forma gélida. Ele disse ao coronel que possuía os documentos oficiais de compra e venda registrados no cartório da província e que não cederia um palmo de terra que fosse seu por direito. O coronel Trindade ficou roxo de raiva e disse que naquele lugar a lei era escrita pela ponta de suas botas. Ele partiu a galope, deixando uma nuvem de poeira e uma ameaça de guerra no ar. Rosa aproximou-se de Bento e segurou sua mão, sentindo a tensão nos músculos do homem. Ela perguntou se deveriam buscar ajuda das autoridades, mas ele respondeu que naquelas bandas o governo estava longe demais e o braço do coronel era longo demais. A semana que se seguiu foi de vigília constante. Bento limpou sua antiga espingarda e passou a carregar a faca na cintura mesmo dentro de casa. Rosa, por sua vez, não se deixou abater pelo medo. Ela preparou provisões extras e organizou o celeiro para que pudessem se defender caso houvesse um ataque noturno. Ela percebeu que a vida de paz que sonharam exigiria um último sacrifício. O passado de Bento como carrasco dera a ele um conhecimento profundo sobre a mente de homens cruéis, e ele sabia que o coronel não agiria pessoalmente, mas enviaria seus capangas para fazer o trabalho sujo. Ele começou a espalhar armadilhas pela mata e a vigiar os pontos cegos da propriedade com a astúcia de quem já vivera caçando e sendo caçado. Na quinta noite, o ataque veio como um sussurro mortal. Rosa acordou com o latido desesperado dos cães e o cheiro de fumaça. Os homens de Trindade haviam ateado fogo ao galpão de ferramentas, tentando atrair Bento para fora. No entanto, ele fora mais esperto e já estava posicionado atrás de um mureto de pedras. O som do primeiro disparo ecoou pelo vale, assustando os animais. Rosa pegou a lamparina e correu para o fundo da casa, protegendo as janelas com tábuas reforçadas. Ela via através das frestas os vultos dos invasores tentando cercar a construção. Bento atirava com precisão não para matar, mas para manter os agressores à distância, demonstrando que aquela estância não seria uma presa fácil. A batalha durou horas, sob a luz pálida da lua gaúcha. Rosa não ficou apenas observando, ela recarregava as armas para Bento e cuidava de apagar as fagulhas que caíam perto do telhado de palha. Em um momento de descuido, um dos capangas conseguiu pular a janela da cozinha e avançou contra Rosa com uma adaga na mão. A jovem que passara meses servindo em uma casa de morte não era mais a moça frágil de Vila Rica. Ela usou uma pesada panela de ferro para desarmar o invasor e, com um movimento rápido, o empurrou contra a parede de barro, fazendo-o desmaiar com o impacto.
Bento, ao ver que a esposa estava em perigo, soltou um grito de fúria que pareceu ecoar por toda a fronteira, fazendo com que os outros capangas hesitassem. Ao amanhecer, os homens do coronel bateram em retirada, levando consigo 2 feridos e deixando para trás o rastro de sua covardia. Bento e Rosa estavam exaustos e cobertos de fuligem, mas estavam vivos e sua terra continuava intacta. No entanto, Bento sabia que aquilo era apenas o começo. O coronel Trindade não aceitaria a derrota e voltaria com mais homens e mais ódio. Foi então que Rosa teve uma ideia audaciosa. Ela sugeriu que, em vez de esperarem pelo próximo ataque, eles fossem até a vila e reunissem os outros pequenos produtores que também sofriam com os abusos do coronel. Ela percebeu que a união daquelas pessoas simples era a única força capaz de derrubar um gigante de pés de barro. Bento concordou, e nos dias seguintes eles visitaram as famílias vizinhas, contando o que havia acontecido e mostrando que era possível resistir. Muitos tinham medo, mas a coragem de Roseira e Sebastião serviu de inspiração. Eles formaram uma espécie de guarda rural para proteger as divisas de cada propriedade. A notícia da resistência se espalhou e o nome de Sebastião começou a ganhar uma fama de homem justo e implacável na defesa do que era seu. O coronel Trindade, ao ver que o povo estava se unindo e que seu poder estava sendo questionado, começou a perder o apoio dos políticos locais que não queriam se envolver em um escândalo de sangue. A tensão no vale chegou ao auge, quando o juiz de paz da província chegou para mediar o conflito das terras. Bento apresentou os documentos legítimos e o depoimento de todos os vizinhos que testemunharam o ataque noturno. O coronel tentou subornar o juiz, mas as provas eram contundentes demais e a pressão popular era imensa. A sentença foi favorável ao casal e o coronel foi obrigado a pagar uma indenização pelos danos causados ao galpão de Bento. Foi uma vitória histórica para os pequenos estancieiros, e o início de uma nova era de respeito mútuo naquelas pastagens. Rosa e Bento finalmente sentiram que haviam fincado raízes profundas naquela terra. A casa principal foi concluída meses depois, com uma varanda larga, de onde podiam ver todo o vale. Rosa plantou roseiras de todas as cores ao redor da entrada, transformando a estância em um lugar de beleza lendária. Eles não eram mais assombrados pelos fantasmas de 1850, pois haviam construído um presente baseado na coragem e na justiça. Bento, por vezes, ainda olhava para suas mãos, mas agora elas cheiravam a terra e a couro, e não mais ao aço frio da execução. Rosa, por sua vez, tornara-se a matriarca respeitada de uma região que antes a veria como uma pária. Eles haviam vencido o destino e provado que até as histórias mais trágicas podem ter um final coberto de flores e esperança. Os anos que se seguiram foram generosos com a estância das roseiras. O vale, que antes era um retiro silencioso, agora ecoava com os sons da prosperidade e da vida que se renovava a cada estação. Sebastião e Roseira, como eram conhecidos por todos naquelas bandas do sul, haviam construído não apenas uma casa, mas um império de paz e respeito. A casa principal, com suas paredes caiadas de branco e janelas de madeira de lei, tornara-se um ponto de referência para viajantes e vizinhos que buscavam conselhos ou apenas o conforto de um café fresco passado por Rosa. A cicatriz no peito de Bento ainda estava lá, um lembrete permanente da noite em que quase perdeu a vida, mas a amargura em seus olhos havia desaparecido por completo, substituída pela serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo. A maior bênção, porém, veio na forma de uma criança. Rosa deu à luz um menino de olhos claros e cabelos escuros, a quem deram o nome de Gabriel. O pequeno Gabriel crescia livre pelos campos, aprendendo a montar antes mesmo de saber ler, sob o olhar atento e orgulhoso de um pai que faria qualquer coisa para proteger aquela inocência. Bento via no filho a chance de uma linhagem limpa, livre das cordas e dos capuzes que marcaram sua própria juventude. Ele passava horas ensinando o menino a cuidar da terra e dos animais, transmitindo uma sabedoria que não vinha dos livros, mas da vivência de quem conheceu as profundezas da alma humana.
Rosa, por sua vez, ensinava ao filho a importância da justiça e da compaixão, contando histórias de coragem sem nunca revelar os detalhes sombrios de seu próprio passado em Vila Rica. No entanto, o destino, esse tecelão de tramas imprevisíveis, ainda não havia terminado de testar o casal. Em uma tarde de outono, quando o vento minuano soprava com mais força trazendo o cheiro de chuva, um homem estranho apareceu na porteira da estância. Ele não era um tropeiro comum nem um vizinho em busca de auxílio. Vestia roupas pretas gastas pelo tempo e carregava uma maleta de couro que parecia pesada demais para seus ombros curvados. Rosa, que estava na varanda bordando um enxoval, sentiu um aperto no peito assim que o estranho retirou o chapéu. Havia algo naqueles olhos cansados que a transportou de volta para as celas úmidas e os corredores frios do tribunal que quase tirara sua vida. Sebastião aproximou-se do portão, mantendo a mão discretamente perto da cintura, onde sempre carregava sua faca de confiança. O estranho apresentou-se como o Dr. Augusto, um antigo escrivão que trabalhara na província de Minas anos atrás. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Rosa pôde ouvir as batidas de seu próprio coração. O homem explicou que estava em sua última jornada, buscando perdão por ter se calado diante de tantas injustiças que presenciara. Ele disse que viera de muito longe apenas para entregar um envelope a Rosa, algo que ele havia guardado por mais de uma década, temendo pela própria vida. Sebastião hesitou, mas a curiosidade e o desejo de encerrar de vez os capítulos abertos do passado falaram mais alto. Eles convidaram o homem para entrar e sentar-se à mesa da cozinha. Rosa serviu o chá com as mãos trêmulas enquanto o Dr. Augusto abria a maleta. Ele retirou um maço de cartas amareladas e um medalhão de prata que Rosa reconheceu imediatamente. Eram as joias de Dona Margarida, o motivo de sua condenação. O escrivão confessou que o juiz corrupto não havia apenas forjado as provas, mas que ele próprio havia escondido as peças mais valiosas para vendê-las mais tarde. No entanto, o remorso e o medo de uma maldição o impediram de se desfazer do medalhão. Dentro da joia havia um segredo ainda maior, um testamento autêntico da velha senhora, escrito momentos antes de sua morte, onde ela declarava Rosa como sua herdeira legítima de uma vasta fortuna em terras e ouro, reconhecendo que a jovem fora a única que cuidara dela com sinceridade. A revelação caiu como um trovão naquela cozinha silenciosa. Rosa olhou para o medalhão e depois para Sebastião. Eles agora eram donos de uma riqueza que nunca imaginaram, mas o preço de tal fortuna fora a dor de anos de exílio e medo. O Dr. Augusto pediu perdão por sua covardia e disse que agora podia morrer em paz, sabendo que a justiça, ainda que tardia, havia retornado às mãos da verdadeira dona. Rosa sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela percebeu que a fortuna de Dona Margarida não mudaria quem ela era, mas traria a segurança definitiva para o futuro de Gabriel. Sebastião, por outro lado, sentia o peso de um passado que insistia em bater a porta, lembrando-o de que o mundo lá fora ainda guardava as marcas de quem eles foram. O escrivão partiu na manhã seguinte, deixando para trás os documentos que comprovavam a linhagem e os direitos de Rosa. Sebastião e Rosa passaram a noite conversando sob a luz de uma única vela. Eles decidiram que não voltariam para Minas para reivindicar as terras, pois o que haviam construído no sul era o que realmente importava. Eles usariam a herança para expandir a estância, criar uma escola para os filhos dos colonos da região e garantir que nenhuma outra família passasse pela fome e pela injustiça que eles enfrentaram. Rosa sentia que o ciclo estava finalmente se fechando. O medalhão de prata que fora sua maldição agora seria o símbolo da proteção para sua comunidade. A notícia de que a dona da estância das Roseiras era uma herdeira de grande fortuna se espalhou, mas o respeito que o casal já possuía impediu que a ganância vizinha crescesse. O coronel Trindade, agora um homem velho e esquecido, tentou uma última vez se aproximar para obter vantagens, mas foi repelido com a dignidade silenciosa de Sebastião. O casal tornara-se o pilar moral daquela fronteira. Gabriel crescia ouvindo que a verdadeira riqueza não estava no ouro, mas na honra e no trabalho. A estância prosperava cada vez mais,
tornando-se um oásis de progresso e justiça social em um tempo onde o chicote ainda era a lei em muitas fazendas. Em uma tarde de domingo, Rosa levou Gabriel até o riacho e mostrou a ele o medalhão. Ela explicou que aquela peça representava a superação e a verdade. O menino, com sua curiosidade infantil, perguntou se a mamãe era uma princesa de um reino distante. Rosa sorriu e respondeu que ela era apenas uma mulher que aprendeu que a liberdade é o bem mais precioso que um ser humano pode possuir. Sebastião observava os dois de longe, encostado em uma cerca de madeira, sentindo uma paz que nunca acreditou ser possível para um homem que um dia carregara o título de carrasco. Ele sabia que o segredo de suas vidas estava seguro no coração daquela terra. A vida seguiu seu curso natural, com as roseiras florescendo a cada primavera, cada vez mais fortes e vibrantes. Rosa e Sebastião envelheceram juntos, vendo seus cabelos tornarem-se brancos, como as nuvens que cruzavam o céu gaúcho. Eles nunca esqueceram as lições da Serra de Minas, mas aprenderam a perdoar o passado. A serva e o carrasco haviam se tornado lendas, mas para o povo daquela região, eles eram simplesmente o exemplo vivo de que o amor e a verdade sempre encontram um caminho para brilhar, mesmo através das sombras mais densas da história. O tempo na estância das roseiras parecia correr com a suavidade de um rio largo, mas a calmaria da superfície escondia as correntes profundas que o passado ainda movia. Gabriel completara seus 18 anos, tornando-se um rapaz de ombros largos e um senso de justiça que orgulhava Sebastião e preocupava Rosa. Ele era o retrato vivo da união daqueles dois seres, possuindo a força física do pai e a sensibilidade aguçada da mãe. No entanto, Gabriel vivia em uma bolha de proteção que seus pais haviam construído com muito esforço. Ele sabia que o pai viera de longe e que a mãe sofrera injustiças, mas os detalhes sobre a profissão de carrasco de Sebastião e a sentença de morte de Rosa permaneciam guardados em um baú de silêncios que nenhum dos dois tinha coragem de abrir. A paz foi quebrada em uma manhã de feira na vila vizinha. Sebastião e Gabriel haviam descido para negociar uma partida de cavalos crioulos. A vila estava cheia de gente de todos os cantos da província. No meio da multidão, um homem de trajes militares antigos, com o braço esquerdo faltando e uma expressão de amargura gravada no rosto, parou abruptamente ao cruzar o caminho de Sebastião. O estranho arregalou os olhos, sua pele empalidecendo enquanto apontava um dedo trêmulo para o pai de Gabriel. Ele não chamou por Sebastião, ele gritou o nome que o homem tentara enterrar por 2 décadas. Ele gritou por Bento, o carrasco da serra. O silêncio que se seguiu na praça foi cortante. Gabriel olhou para o pai, esperando uma risada ou uma negação imediata, mas o que viu foi o rosto de Sebastião transformar-se em uma máscara de pedra cinzenta. O estranho era um antigo guarda da prisão de Vila Rica, um homem que perdera o braço em uma revolta de prisioneiros e que culpara Bento por não ter agido com a crueldade necessária para conter os detentos naquela época. O homem começou a vociferar para quem quisesse ouvir, revelando que o respeitado estancieiro das Roseiras era o homem que apertava o laço e manejava o machado nos patíbulos de Minas Gerais. As pessoas ao redor começaram a se afastar, os sussurros espalhando-se como fogo em palha seca. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou para o pai, buscando uma mentira que pudesse confortá-lo, mas Sebastião apenas baixou a cabeça e disse que era hora de voltar para casa. O trajeto de volta para a estância foi feito em um silêncio sufocante. Gabriel cavalgava à frente, seu coração batendo com uma mistura de raiva e desilusão. Ao chegarem, Rosa percebeu imediatamente que algo terrível havia acontecido. Ela viu o olhar perdido de Sebastião e a postura rígida de Gabriel. Antes que ela pudesse perguntar, o rapaz explodiu em perguntas, exigindo saber se era verdade que o sangue de centenas de homens manchava as mãos que o haviam embalado no berço. Rosa sentou-se na varanda, as mãos entrelaçadas sobre o avental, e pediu que o filho se acalmasse. Com a voz embargada, ela começou a contar a história completa. Ela falou sobre a injustiça de sua própria condenação, sobre a solidão de Bento e sobre como ele fora forçado a assumir aquele ofício para salvar a própria família.
Ela explicou que o pai não era um assassino, mas uma vítima de um sistema que usava homens desesperados para fazer o serviço sujo da lei. Gabriel ouvia tudo com lágrimas nos olhos, tentando reconciliar a imagem do pai herói com a do homem do capuz negro. Sebastião permanecia no canto da sala, as mãos escondidas nas costas, sentindo o peso de cada palavra da esposa. A notícia da verdadeira identidade de Sebastião espalhou-se pela região com a velocidade de uma praga. Vizinhos que antes pediam conselhos agora atravessavam a rua. O comércio na vila tornou-se difícil e o preconceito, que eles tanto temiam, voltou a bater à porta. Gabriel, sentindo-se traído pelo segredo, passou dias isolado nas matas da propriedade, recusando-se a falar com o pai. Rosa sofria ao ver sua família desmoronar justamente quando pensavam estar seguros. Ela sabia que o passado é um credor impiedoso que sempre cobra sua dívida com juros de dor. No entanto, o antigo inimigo, o guarda-maneta chamado Inácio, não estava satisfeito apenas em espalhar boatos. Ele nutria um ódio doentio por Bento, acreditando que sua própria desgraça pessoal era culpa da falta de rigor do carrasco. Inácio reuniu um grupo de desocupados e homens cheios de preconceitos, instigando-os a expulsar o carrasco e a serva daquelas terras sagradas do sul. Ele alegava que a estância fora comprada com o preço do sangue e que não era justo que eles prosperassem enquanto as famílias das vítimas sofriam. A tensão escalou rapidamente e, em uma noite sem lua, o grupo liderado por Inácio cercou a casa principal, carregando tochas e gritando palavras de ódio. Sebastião, vendo a ameaça, não pegou suas armas de imediato. Ele saiu sozinho para a varanda, desarmado, expondo o peito às luzes das tochas. Ele pediu que os homens voltassem para suas casas e que, se tinham algum problema, que resolvessem com ele e deixassem sua esposa e seu filho em paz. Inácio, rindo com escárnio, lançou a primeira tocha em direção ao teto de palha do celeiro. O fogo começou a lamber a madeira seca, iluminando o rosto desesperado de Rosa na janela. Gabriel, que estava escondido no estábulo, viu o pai ser cercado pelos homens furiosos. Naquele momento, o rapaz percebeu que, independentemente do que o pai fora no passado, ele era o homem que o amava e que o protegera durante toda a vida. Com um grito de guerra que ecoou pelo vale, Gabriel saltou sobre o seu cavalo e avançou contra a multidão, usando apenas um laço de couro para dispersar os agressores. A coragem do jovem surpreendeu os homens de Inácio. Sebastião, vendo o filho lutar por ele, sentiu uma força renovada. Ele não lutou com ódio, mas com a precisão de quem conhece a anatomia da dor. Ele desarmou Inácio com um único movimento, derrubando o homem no chão e colocando o joelho sobre seu peito. Sebastião não usou a faca. Ele apenas olhou nos olhos do inimigo e disse que o tempo da morte havia acabado e que ele não permitiria que o sangue manchasse sua terra novamente. Os outros homens, ao verem a determinação de pai e filho e a covardia de Inácio, começaram a recuar. Eles perceberam que estavam sendo usados pelo rancor de um homem amargurado contra uma família que nunca fizera mal a ninguém naquelas bandas. Rosa correu com baldes de água para apagar o início do incêndio no celeiro, ajudada pelos poucos vizinhos leais que haviam vindo ao socorro assim que viram o fogo. A turba dispersou-se na escuridão, deixando Inácio sozinho e humilhado no barro do pátio. Sebastião soltou o homem e ordenou que ele partisse e nunca mais voltasse, ou a justiça dos homens, desta vez a verdadeira, o alcançaria. Naquela noite, após o susto, os três sentaram-se ao redor da mesa da cozinha. O silêncio não era mais sufocante, mas carregado de uma nova compreensão. Gabriel pegou a mão do pai e pediu desculpas por sua hesitação. Ele disse que entendia que o passado não definia o caráter de um homem, mas sim as escolhas que ele fazia para mudar seu destino. Sebastião chorou pela primeira vez diante do filho, as lágrimas lavando as últimas cinzas do carrasco de Vila Rica. Rosa abraçou os dois, sentindo que o segredo, agora revelado e enfrentado, não tinha mais poder sobre eles. A estância das Roseiras continuou sendo o lar deles, e embora o preconceito de alguns
nunca tenha desaparecido totalmente. O respeito da maioria foi reconquistado pela conduta exemplar da família nos meses seguintes. Eles provaram que a redenção não é um estado que se alcança uma vez, mas uma caminhada diária. Gabriel tornou-se o defensor da história de seus pais, ensinando a todos que a verdade pode ser dolorosa, mas é a única base sólida para uma vida de paz. As rosas no jardim floresceram com uma intensidade ainda maior naquela primavera, como se a terra celebrasse a vitória final da vida sobre as sombras da morte. Os anos que se seguiram ao confronto com Inácio trouxeram uma paz amadurecida para a estância das roseiras. O segredo que antes pairava como uma nuvem carregada havia se dissipado, deixando em seu lugar uma transparência que fortaleceu os laços daquela família. Sebastião, agora um homem de cabelos inteiramente brancos e mãos marcadas pelos sulcos do tempo e do trabalho pesado, sentia que sua missão na terra estava próxima do fim. Ele passava as tardes sentado na varanda, observando Gabriel liderar os peões no manejo do gado. O rapaz tornara-se um homem de princípios inabaláveis, respeitado em toda a fronteira, não pela herança de ouro que a mãe recebera, mas pela retidão de seu caráter e pela bravura com que defendia os mais fracos. Rosa continuava sendo o coração pulsante daquela casa. Mesmo com o passar das décadas, sua beleza apenas se transformara, ganhando as rugas de sabedoria que emolduravam seus olhos sempre atentos. Ela dedicava grande parte de seu tempo à escola que fundaram para os filhos dos trabalhadores e colonos vizinhos. Para Rosa, cada criança aprendendo a ler e a escrever era uma vitória contra a ignorância que permitia a existência de juízes corruptos e condenações injustas como a que ela sofrera. Ela era chamada por todos de Madrinha Roseira, e sua palavra tinha mais peso em disputas locais do que muitos decretos oficiais vindos da capital. Ela sabia que o conhecimento era a única arma, capaz de garantir que a história de sua juventude não se repetisse com outros inocentes. Sebastião sentia o corpo cansar mais rapidamente, e as antigas dores do ferimento no peito voltavam a visitá-lo nas noites mais frias de inverno. Em uma dessas madrugadas, enquanto o fogo da lareira crepitava baixinho, ele chamou Rosa para uma conversa definitiva. Ele disse que sentia o chamado de seus antepassados e que não temia a travessia, pois sabia que deixava a terra melhor do que a encontrara. Ele pediu que ela não guardasse luto eterno, mas que celebrasse a vida que construíram juntos a partir das cinzas do desespero. Rosa segurou as mãos do marido, aquelas mesmas mãos que um dia foram instrumentos de punição e que por 40 anos foram instrumentos de carinho e provisão, e prometeu que o legado de Sebastião seria eterno. Poucos dias depois, Sebastião partiu serenamente durante o sono, com um leve sorriso nos lábios, como quem finalmente desatou o último nó de uma corda invisível que o prendia ao passado. O velório foi um evento que parou a região. Milhares de pessoas, desde grandes estancieiros até os mais humildes trabalhadores, vieram prestar sua última homenagem ao homem que todos conheciam como Sebastião da Estância, mas que muitos agora respeitavam ainda mais por saberem de onde ele viera. Ele foi enterrado sob a sombra de uma grande figueira que ele mesmo plantara no dia em que Gabriel nasceu, um lugar de onde se podia avistar todo o Vale das Roseiras. Rosa enfrentou a ausência do companheiro com uma dignidade que emocionava a todos. Ela não se fechou em copas, mas mergulhou ainda mais no trabalho social e na orientação do filho. Gabriel casou-se com a filha de um imigrante italiano, uma moça de fibra chamada Teresa, e logo a estância se encheu novamente com o som de risadas infantis. Rosa via nos netos a continuidade de uma história de redenção. Ela costumava levar os pequenos até o túmulo de Sebastião e contar que ali descansava um homem que teve a coragem de mudar o mundo ao seu redor, começando por mudar a si mesmo. Ela ensinava que ninguém está condenado para sempre se tiver a coragem de caminhar em direção à luz. Com o passar do tempo, a saúde de Rosa também começou a declinar. Ela sentia que sua tarefa estava cumprida. Em seus últimos meses, ela passou muito tempo organizando as cartas e documentos que o Dr. Augusto lhe entregara anos atrás.
Ela escreveu suas próprias memórias em um diário, encapado com tecido de seda, detalhando cada passo daquela jornada que começou em uma prisão escura e terminou em um paraíso verdejante. Dizem os antigos que, em noites de lua cheia, é possível ver dois vultos caminhando de mãos dadas pelo vale, observando a prosperidade daqueles que vieram depois deles. São apenas histórias, diriam os céticos, mas para o povo daquela região é a prova de que certas almas são tão fortes que nem o tempo nem a morte conseguem apagar o seu rastro. O drama de antigamente transformou-se em uma lição de vida eterna, gravada no coração de cada rosa que floresce sob o céu da fronteira. Rosa e Sebastião provaram que o passado, por mais sombrio que seja, é apenas o solo onde se planta o futuro. Se as sementes forem de amor e coragem, a colheita será sempre de luz. Eles partiram, mas deixaram um rastro de flores que continua a guiar todos aqueles que se sentem perdidos nas sombras da injustiça. A história da serva do algoz terminou como deveria, com o algoz transformado em protetor e a serva transformada em rainha de seu próprio destino. E assim, nas páginas do tempo, o nome deles permanece escrito com as cores vibrantes da redenção total. Com a partida de Rosa e Sebastião, a estância das roseiras entrou em um novo ciclo, mas a essência do que fora construído permanecia inabalada nas vigas de jacarandá da casa e no coração de quem ali trabalhava. Gabriel, agora o patriarca, sentia o peso da responsabilidade de manter vivo não apenas o gado e as terras, mas a dignidade do nome que seus pais tanto lutaram para limpar. Ele decidiu que o diário de Rosa não deveria ser apenas uma relíquia familiar guardada sob 7 chaves, mas uma bússola moral para as gerações futuras. Em uma noite de inverno rigoroso, com a geada cobrindo os campos como um manto de prata, ele reuniu seus filhos ao redor da lareira e começou a ler as primeiras páginas daquela história, revelando aos netos de Rosa a origem humilde e sofrida de sua linhagem. A vida na fronteira estava mudando com a virada do século e o progresso chegava com os trilhos do trem e o telégrafo, mas as velhas rixas de terra ainda persistiam em muitos rincões. Gabriel, fiel aos ensinamentos de Sebastião, usava a diplomacia antes das armas, tornando-se um mediador respeitado em conflitos entre vizinhos de toda a comarca. Ele expandiu a escola da Madrinha Roseira, transformando-a em uma das primeiras instituições de ensino rural da província que aceitava filhos de peões e de fazendeiros no mesmo banco de madeira. Ele sabia que a desigualdade fora a raiz da tragédia de sua mãe, e não permitiria que a ignorância voltasse a governar aquelas terras sob sua vigilância. Cada criança alfabetizada era, para ele, uma homenagem à memória da mulher que quase fora silenciada pela elite de Vila Rica. Entretanto, um novo desafio surgiu quando uma empresa estrangeira, interessada nas águas do riacho que cortava a estância, tentou pressionar Gabriel a vender parte do vale. Eles trouxeram advogados da capital com papéis cheios de termos complicados, tentando intimidar o estancieiro com ameaças de desapropriação. Gabriel, porém, possuía em suas mãos o medalhão e os documentos de herança de Dona Margarida, que agora estavam devidamente validados pelas mais altas instâncias da justiça brasileira. Ele recebeu os emissários na mesma varanda onde Rosa costumava bordar, e com uma calma que herdara do pai, disse que aquela terra não tinha preço, pois cada palmo dela fora batizado com o suor de 2 seres que preferiram a morte à desonra. Os advogados tentaram usar de astúcia, alegando que a posse original de Sebastião era duvidosa devido ao seu passado obscuro na província de Minas. Foi nesse momento que Gabriel mostrou o verdadeiro caráter que forjara ao longo dos anos de convivência com os pais. Ele não se envergonhou nem baixou a cabeça diante das insinuações maldosas. Ele contou aos homens da cidade, com orgulho na voz, a história do carrasco que se redimiu e da serva que se tornou senhora por mérito próprio. Ele disse que o passado de seu pai era a prova de que a lei dos homens pode falhar, mas a justiça divina e o trabalho honesto são soberanos em qualquer tempo. Os homens partiram derrotados, percebendo que não estavam lidando com um matuto ignorante, mas com um guardião de uma história sagrada e inabalável.
A estância das Roseiras prosperou ainda mais sob a gestão de Gabriel e sua esposa Teresa. Eles introduziram novas técnicas de cultivo e melhoraram a raça do gado, tornando a propriedade um modelo de produtividade e justiça social para todo o Rio Grande. Teresa, com sua herança de imigrante, trouxe o cultivo da videira para as encostas do vale, e logo o cheiro das rosas dividia o ar com o aroma doce das uvas amadurecendo ao sol de janeiro. Rosa teria ficado imensamente orgulhosa ao ver as duas culturas se misturando, simbolizando a união de povos e histórias que o sul do Brasil representava naquele novo século. O legado de superação tornara-se o alicerce de uma pequena civilização de paz construída no coração do Pampa. Gabriel viveu até uma idade avançada, mantendo a lucidez e a firmeza até o seu último suspiro. Antes de partir, ele entregou o medalhão e o diário ao seu filho mais velho, pedindo que a história nunca fosse esquecida, mas que também nunca fosse usada para alimentar o ódio ou o desejo de vingança. Ele queria que seus descendentes lembrassem que a maior virtude de um ser humano é a capacidade de perdoar e de recomeçar do zero, independentemente das correntes que o passado tente impor. Ele morreu sob a mesma figueira onde seus pais descansavam, completando o ciclo de uma família que transformou a dor de uma sentença em uma colheita de esperança e liberdade. As gerações seguintes continuaram a tradição com o mesmo afinco. O sobrenome mudou com os casamentos e os costumes se modernizaram com o passar das décadas, mas a estância das Roseiras permaneceu como um símbolo de resistência e bondade. O Diário de Rosa, agora um documento histórico estudado por pesquisadores, servia como um testemunho vívido dos tempos de 1850, detalhando os costumes, as injustiças e a força inquebrantável da mulher brasileira daquela época. A serva do algoz não era mais apenas uma personagem de um drama antigo, mas uma inspiração para todas as mulheres que lutavam por seus direitos e por sua voz em um mundo que muitas vezes tentava silenciá-las. A Casa de Pedra, mantida com esmero pelos tataranetos de Rosa, tornou-se um pequeno museu particular para preservar as memórias da família. Lá, os visitantes podiam ver as ferramentas de jardinagem de Rosa, as celas de couro de Sebastião e o famoso medalhão de prata que guardava o testamento original. O Jardim de Rosas, no entanto, era o que mais chamava a atenção de todos os que passavam pela estrada. Diziam que aquelas rosas tinham um perfume único e místico, capaz de acalmar a alma de quem passava por ali em momentos de aflição. Muitos acreditavam que era o espírito de Rosa que ainda cuidava de cada pétala, garantindo que a beleza nunca mais fosse sufocada pela sombra da injustiça. A história, que começou com uma condenação injusta e um carrasco solitário, atravessou os séculos como um hino à liberdade plena. Rosa e Sebastião provaram que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força revolucionária capaz de quebrar as grades de qualquer prisão e as amarras de qualquer preconceito social. Eles mostraram que, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós, a verdade e a integridade são escudos intransponíveis para quem tem o coração puro. O canal Dramas de antigamente encerra este relato com a certeza de que a memória destes dois heróis anônimos continuará viva enquanto houver alguém disposto a acreditar na redenção humana. Que a saga da Estância das Roseiras sirva de lembrete para todos nós de que o nosso passado não é, em hipótese alguma, o nosso destino final. Somos os arquitetos de nossa própria história e, com coragem e amor, podemos transformar o deserto mais árido em um jardim florido e o carrasco mais temido em um protetor dedicado. Rosa e Sebastião finalmente repousam em paz absoluta, mas sua voz continua a ecoar no vento forte do sul, sussurrando para as novas gerações que a justiça pode tardar. Mas para aqueles que persistem na bondade, ela floresce com a força de 1000 primaveras. Assim, encerramos o épico drama da serva e do algoz, uma história de dor, luta e, acima de tudo, do triunfo absoluto da alma humana sobre as trevas da ignorância e da maldade. Que as rosas de rosa continuem a perfumar o imaginário de quem nos acompanha,
lembrando que a vida sempre reserva um vale de paz para quem tem a coragem de caminhar em direção ao sol da verdade. Se esta jornada tocou o seu coração e trouxe reflexões sobre os tempos de outrora, pedimos que deixe sua marca nesta história. Por favor, atribua uma nota de 0 a 10 para este drama nos comentários abaixo. Sua opinião é fundamental para que possamos continuar resgatando memórias tão profundas. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal Dramas de Antigamente. Sua inscrição é o combustível que nos ajudará a bater nossa meta de 1000 inscritos e manter vivas as chamas dos relatos do passado. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Até a próxima história.